Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Então há uma intensidade nessa palavra que nós temos que permitir que essa palavra ocupe de forma profunda o nosso coração, transforme a nossa maneira de viver, de falar, de amar, porque é uma vida aguardando você, muito superior a essa que você está levando aqui. Porque é uma vida na presença de Jesus eterno, né? Quando Ele vai estar assentado conosco, repartindo a ceia conosco. Ele diz isso, até que eu tome com vocês de novo a ceia, juntos, no reino dos céus. Então, pessoal, o domingo da ressurreição é algo assim precioso. E nós chegamos de viagem, né? Nessa madrugada, né? Chegamos lá pelas 4:30 da manhã, e dali a pouco, quando eu vi o dia estava clareando, eu digo assim, de manhã cedo Jesus foi anunciado como vivo, nesse domingo de ressurreição. Nesse domingo de ressurreição. Então eu quero trazer para vocês, pessoal, eu acho que nada que você não saiba, mas eu quero que você abra seu coração. Nós tivemos 2 dias lá em Laranjeiras com pastores e pastoras, dias intensos, né? O pessoal que esteve aqui, que foi dias intensos de louvor e adoração, de palavra, e a gente veio pegando fogo por Jesus, a gente veio querendo dizer, igreja, acordem para Jesus, né? Não é por pouco que a palavra diz assim, desperta, tu que dormes entre os mortos, que Cristo te iluminará. Desperta para o Senhor, acorda para o Senhor, sai do ponto morto da sua vida, engata a primeira e vamos avançar com Jesus. Vamos avançar com Jesus. Há muito nos aguardando, há muita vida lá fora nos esperando, que tem que ser resgatadas para o Senhor, e a igreja é responsável por esse resgate. Nós levamos conosco a vida de Jesus. Você já pensou nisso? Você carrega em você a vida de Jesus. Você carrega em você o Jesus vivo. Você é templo da presença dEle. O que você tem feito com isso? O que você tem feito com essa ressurreição que Jesus está dando para você? Com essa nova vida que Ele tem colocado no seu coração? Isso é profundo, isso é intenso. E eu acredito, irmãos, que a igreja tem que ver de forma intensa a palavra de Jesus. Não é? Se você lê a palavra, você encontra na palavra o ministério de Jesus. Jesus teve dias intensos na sua vida. A vida dele foi intensa todos os dias. Diariamente havia intensidade de vida, porque Jesus estava profundamente ligado ao Pai. E tudo que ele falava, ele dizia, eu falo porque o Pai peça para que eu fale. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele estava conectado a um Deus que o tornou vivo, que o tirou da morte, que abriu o seu túmulo e que o trouxe de volta. Então eu quero, irmãos, dizer a vocês, quero ser rápido, né? Mas eu quero que você esteja ligado, de coração e mente, com seus ouvidos bem atentos, a algumas observações que eu quero fazer para você a respeito do nosso Jesus, né? Do nosso amado Jesus. Toda a vida dele foi muito intensa, nós sabemos disso, né? Quem lê a palavra de Deus e conhece a Escritura e percorre as páginas do Novo Testamento e vê Jesus, a gente percebe que toda a vida dele foi um milagre, desde a sua geração, desde o momento que ele foi gerado pelo Espírito de Deus, até a sua morte e ressurreição, toda a vida dele foi um milagre. E ele viveu fazendo milagres, e ele viveu fazendo milagres de resgatar vidas, de ressuscitar mortos, de curar pessoas. Ele viveu fazendo isso, essa era a agenda de Jesus do dia a dia. Algo que para nós talvez seja, a pessoa ressuscitou. Era comum para Jesus, e ainda é comum Jesus chamar as pessoas mortas para a vida. Isso é natural, isso é parte do caráter, do DNA, do ministério de Jesus. Isso é parte dele. Então a vida dele foi um milagre, desde o seu nascimento até a sua ressurreição. E nós sabemos, percebemos, entendemos que todo o ministério dele, toda a sua vida, sua morte e ressurreição mudaram de forma drástica a humanidade. Mudaram os rumos da humanidade. Jesus mudou o rumo da humanidade. Jesus mudou a história da humanidade. Ele mudou a história de vocês. Ele mudou a minha história. Onde eu estaria se não fosse por Jesus, se não fosse Ele na minha vida? Onde você estaria
se não fosse Jesus na sua vida? Como estaria a sua casa se Jesus não estivesse lá com você na sua casa? Então, a vida de Jesus, a sua história, mudou definitivamente o rumo e a história da humanidade. Porque durante o ministério dele, ele oferecia aquilo que a gente viveu nesses 2 dias em Laranjeiras, e Jesus ofereceu um fortalecimento de laços de amor e comunhão na vida das pessoas. E a gente estava lá anteontem e ontem, percebendo isso no louvor, na adoração, no abraço, na comunhão, em torno das mesas, Jesus resgatando laços de amor entre as pessoas. Pessoas que nem, às vezes nós nem conhecíamos, que estavam junto conosco à mesa, mas eram laços de amor. E Jesus resgatava isso na vida dessas pessoas e de todos nós que estávamos lá. E o que Jesus quer fazer com você hoje também é resgatar na sua vida esses laços de amor e comunhão com Ele. Um laço que não arrebenta, um laço de 3 pontas, que não arrebenta, porque é um laço de Jesus. E a palavra fala que Ele nos resgatou com laços de amor, com laços de amor. A gente sabe, nós estamos encerrando a semana chamada Semana Santa, né, para muitas pessoas, domingo passado, domingo de Ramos, hoje é o domingo da ressurreição, né? Mas essa semana de Jesus talvez tenha sido a semana mais dramática e mais intensa para Ele. Porque em uma semana, Jesus chorou sobre Jerusalém, purificou o templo, ensinou o povo por meio de parábolas. Nessa última semana, Ele lavou os pés dos discípulos, inclusive de Judas, lavou os pés dos discípulos. Nessa última semana, Ele falou sobre a ressurreição. Eu vou ressuscitar dentre os mortos, ao 3º dia. Ele anunciou, Ele falou sobre isso, Ele espalhou a notícia. E eu às vezes até penso que Jesus estragou uma surpresa, né? Quando você faz surpresa, para quem você fala que vai fazer surpresa para alguém? Não é surpresa, não conta que é surpresa, né? Jesus arruinou uma surpresa, a surpresa da ressurreição, né? Ele tinha que guardar esse segredo, essa surpresa, até o domingo, em que Ele voltasse dos mortos. Aí ia pegar o pessoal totalmente de surpresa, né? Mas veja bem, Ele disse que ia ressuscitar. E nessa última semana, algumas pessoas elaboraram um plano para tirar a vida dele, um pacto de traição. Um pacto de traição. E nessa última semana, os discípulos preparam a última ceia de Jesus com seus discípulos. Jesus toma a ceia com os discípulos. Pedro nega Jesus por 3 vezes, né? O Pedro, tão amigo, tão chegado a Jesus, né? Tão defensor de Jesus, ele nega Jesus por 3 vezes. Há quem diga, eu até falei quando na viagem a gente estava vindo, né? Há quem diga que o maior sermão que Pedro ouviu foi pregado por um galo. Quando o galo cantou, né? Ele lembrou, né, dessa negação de Jesus. E também nessa última semana Jesus vai ao Getsemane orar. Ele é moído lá por nossos pecados. Ele é moído lá, Ele sua sangue por nossa causa, por nossa culpa. Ele é moído por nós no Getsemane. E com um beijo, Ele é traído. Com um beijo, Ele é traído, né? Um abraço, um beijo, né? Te amo. Né? Com um beijo Ele é traído, né? Um beijo que é um símbolo de tanto amor, de tanto carinho. Um beijo trai, entrega a Jesus. E na sexta-feira, Ele vai para o pretório para ser julgado pelo governador romano. E como a pessoa julgada espera ouvir, tu estás absolvido. Isso é o que a gente espera ouvir, né? Quem está sendo julgado, né? Tu estás absolvido, não há culpa em você. Mas o que Jesus ouve? Culpado. Culpado. Crucifica-o, né? E como é que termina a sexta-feira? Termina com o sepultamento de Jesus, né? Lá estava sua mãe, amigos, discípulos, soldados romanos, inimigos, estavam todos lá, né? Vendo sua morte e seu sepultamento. Assim termina a sexta-feira com seu corpo sendo sepultado no túmulo de José de Arimateia, né? Um homem rico que oferece à família de Jesus o seu túmulo. Bom, a sexta-feira termina, mas a história não termina. A história não para aí, né? A morte não decreta o fim da história de Jesus, como não decreta o fim da nossa história, né? A morte, para nós cristãos, a morte não decreta o fim da nossa história.
Não há médico algum, não há pastor algum, não há advogado algum que decrete o fim da nossa história, né? Porque nós estamos na mão do Senhor da vida. Ele é o que sustenta os nossos dias. Ele é que nos reúne como seu povo para celebrarmos um momento como este, de um Jesus vivo, de um Jesus vivo. E a sexta-feira, então, não termina com a história de Jesus. Eu quero que a gente leia um texto, vai ser projetado aqui, Mateus 28, de 1 a 10, que é um texto clássico da palavra de Deus, a respeito, eu vou dar algumas paradinhas no texto para lembrar algumas coisas. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Você lembra o que elas foram fazer no sepulcro? Alguém lembra? Fazer o quê? Levar ervas aromáticas para embalsamar o corpo de Jesus, né? E eis que sobreveio um grande terremoto. Enquanto elas estavam indo, no domingo de manhã, houve um grande terremoto. E um anjo do Senhor desceu dos céus, e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Olha só, elas estavam indo para o túmulo de Jesus, com ervas aromáticas para embalsamar o corpo de Jesus. Mas espera aí, ele não falou para elas que ele ia ressuscitar? O que elas foram fazer então lá de manhã? Que falta de fé é essa? Eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E elas vão lá para embalsamar o corpo de um cara que estava vivo, que não estava mais lá. Mas que falta de fé, que falta de ousadia, que falta de coragem, para entender que aquele que falou que estava vivo, para aquele que falou que ia ressuscitar, ressuscitou. Que falta de fé não crer na palavra de Jesus. Que falta de fé não crer naquilo que ele fala para você. E ele diz uma coisa e o pessoal vai lá e faz outra. Que falta de fé. Que vida cristã é essa? Que não crê naquilo que Jesus fala. Há um texto, certa vez, vou lembrar, me veio à mente agora, os discípulos num barquinho, Jesus falou, vamos passar para outra margem do lago, lá do rio, né, do mar da Galileia. Vamos passar para outra margem. Vamos chegar a outra margem, Jesus fala. E eles entram no barco e se abate uma tempestade terrível sobre o barco. E eles ficam apavorados. Vamos morrer afogados, vai virar o barco. Mas o que Jesus tinha falado para eles? Vamos até outra margem. Mas eles não creram que ia acontecer isso. Eles acharam que iam morrer no meio do mar. Mas se Jesus falou, nós vamos até outra margem, fique tranquilo. Pode ser que a jornada seja difícil, mas nós vamos chegar na outra margem. Jesus falou que nós vamos chegar lá. Aliás, Jesus nunca falou que a caminhada seria fácil. Ele falou que a chegada vai ser gloriosa, mas a caminhada é difícil. No mundo, vocês vão passar por aflições, mas não desanimem, tenham de bom ânimo, vocês vão vencer. Eu venci, vocês vão vencer. Há uma promessa a ser cumprida, mas há um povo que tem que ter fé nessas promessas, para chegar lá, para atravessar o mar, por mais agitado que seja, e chegar do outro lado. Então me surpreende o fato de ser uma surpresa anunciada. Jesus falou, eu vou ressuscitar no terceiro dia. E o pessoal vai lá no túmulo dele, levar aromas e vai embalsamar o corpo, né? Falta de fé, isso para mim é falta de fé, né? É não crer naquilo que o Senhor tem falado e falou para aquelas pessoas. Vamos seguir a leitura lá. A aparência do anjo que tirou a pedra, né, enquanto elas iam para lá, o terremoto, era como um relâmpago. Vocês já viram um relâmpago? Sabe, nós morávamos em Porto Alegre, lá no andar alto, no morro, lá no andar alto, e eu, não sei se vocês vão, mas eu amo ver relâmpago e temporal, sabe? Quando começa, que escurece aquele céu e começa aquele... Eu vou lá na sacada e fico lá olhando, né? Às vezes eu faço um filmezinho, né? Ela, a pastora, fica apavorada, né? Vem ver que lindo aquele relâmpago. A gente fica lá, aqueles relâmpagos, né? E isso me lembra isso aqui. Os anjos, aquele anjo chega como um relâmpago, suas vestes brancas como a neve. Adiante. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Segue. O anjo disse às mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele
não está aqui. Ressuscitou como tinha dito para vocês. Tinha dito para vocês. Ela só faltou dizer, ele falou, vocês não creram, o que estão fazendo aqui? Só faltou ele dar puxão de orelha nelas. O que estão fazendo aqui? Ele falou para vocês há poucos dias que ele ia ressuscitar. Vocês não creram. Né? Venham ver o lugar onde ele jazia, né? Onde é que ele estava. Vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos, está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Vão tudo para a Galileia. Né? Ele vai aparecer para vocês lá, vivo, ressurreto. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Que coisa linda! O Jesus vivo que queria ver os seus amigos de novo. Né? Diz o pessoal lá que eu quero ver esses meus amigos de novo. Há um texto que fala assim, digam para os discípulos que eu estou vivo, quero encontrar com eles, e digam para Pedro também. Tem um texto que Jesus fala assim, avisem Pedro também que ele está vivo. O anjo diz isso, né? Porque Pedro havia negado Jesus. Então, bota Pedro separado, né? Avisa a todos e avisa a Pedro também, que eu estou de volta. Pedro esperou um puxão de orelha de Jesus, né? Mas, pessoal, é impossível falar de ressurreição sem falar de cruz e morte. Porque para algo voltar à vida, tem que estar morto. Não é? Se a gente fala que estamos no ano de avivamento, de voltar à vida, de reavivar a nossa vida no Senhor, de mudarmos o rumo da nossa vida em Cristo, de termos uma nova vida no Espírito de Deus, que desce sobre nós, nos dá poder para evangelizar, para falar de Jesus, para anunciar a Cristo vivo. Se a gente não faz isso, nós estamos mortos para as coisas do Senhor. Para voltarmos à vida, nós temos que orar a Deus e dizer, Deus, ressuscita o meu amor por Ti, ressuscita a minha paixão por Ti, ressuscita a minha obra a favor da Tua igreja, a favor do Teu nome. Ressuscita o Teu Espírito na minha vida, ressuscita a fonte de água viva que Tu derramaste sobre mim e eu não estou usufruindo dessa fonte de água viva. Não há avivamento sem que você ressuscite para as coisas do Senhor. Não pode haver avivamento sem que haja um balançar da sua vida, um renovar da sua vida, uma consciência de que você está nas mãos de Deus e que Ele tem um plano perfeito para você. Então, meu irmão, minha irmã, ressuscite o seu amor por Jesus. Ressuscite o seu amor pelas causas do Senhor. Ressuscite o seu amor por paixão por vidas perdidas. Ressuscite isso em você. Aviva o teu coração para as coisas do Senhor. Porque Ele está vivo. Ele está vivo. E Ele está aqui. Ele está aqui. Eu lembro que eu cantava no meu tempo de jovem, né? Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Alguém conhece? Tão certo como uma manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e tu podes me ver ou podes me ouvir. Deus está aqui. A vida na presença dEle. Então, não dá para falar de vida sem falar de morte. São palavras totalmente opostas, mas andam juntas, andam lado a lado. Porque a morte é um piscar de olhos. Né? Em determinado momento ela acontece. Esteja preparado porque ela vai acontecer. E digo mais, sem dúvida nenhuma, chega um momento da nossa vida em que nós todos ficamos cientes que nossa jornada de fé não vai durar para sempre. Nós sabemos disso. Embora a gente viva achando que isso não vai acontecer, mas nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Você sabe que o seu coração uma hora vai dar a última batida e vai parar. Você sabe que os seus pulmões vão dar o último suspiro e vão se esvaziar. Você sabe disso. Você sabe que seus olhos vão dar a última piscada e não vão se abrir mais. Todos sabemos disso.
Todos sabemos disso. A Bíblia é clara quando diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo de nascer e tempo de morrer. E tempo de morrer. E eu digo mais para nós: todos nós queremos o céu, mas não agora. A gente não quer agora. Ou você quer agora? A Bíblia fala, olha só o que diz a palavra: só os mortos verão a face de Deus. Você não vai ver agora. Você pode tentar imaginar a face de Deus, mas a Bíblia é clara: só os mortos verão a face de Deus. Então, quando você canta: Deus, eu quero ver a tua face, lembra disso. Só os mortos verão a face de Deus. E nós sabemos, então, irmãos e irmãs, que a morte é uma questão de tempo para nós. É uma questão de tempo. Esse corpo vai voltar ao pó. A Bíblia diz isso: vai voltar ao pó. Vai voltar ao pó, quer queiramos, quer não. A morte física é real para todo ser humano. Quando a gente nasce, nós já caminhamos para a eternidade. Caminhamos para a morte. Isso é natural. E a gente chega numa certa idade, né, às vezes eu brinco para a pastora: se eu chegar nos 80, faltam só 15. Eu digo para ela, né? Então, quantos anos tu tem? Eu digo, quantos eu tenho, eu não sei. Pode ser quantos eu já tive. Eu já tive 65. Quantos eu tenho, eu ainda não sei. Mas eu já tive 65. Né? Então, chega um momento, na idade da gente, que a gente começa a pensar: eu estou mais para lá do que para cá. Eu estou mais perto da eternidade do que vocês estão. Estou mais perto da eternidade do que vocês. Né? Então, entenda isso. Para muitas pessoas, a morte é uma palavra assustadora. Assustadora. Né? Embora a morte seja bem democrática, ela acontece para crianças, jovens, velhos, famosos, ricos, pobres, bons, maus, gênios, letrados, iletrados. É muito democrática. E a Bíblia é muito clara quando diz assim: a morte acontece uma morte por pessoa. Uma por pessoa. Está lá em Hebreus, né? Aos homens está determinado morrer uma só vez. Depois disso, o juízo. Então, a morte é democrática, pessoal. É para todas as pessoas, toda a humanidade. Toda a humanidade. Uma por pessoa. Né? Uma por pessoa. A questão é que, para muitas pessoas, a morte parece ser um beco sem saída. Até nós ouvirmos ou lermos a história de Jesus. Quando você começa a entender um plano de Deus, a história de Jesus, o que Deus tinha em mente quando mandou seu Filho por nós, para morrer por nós, a gente entende que a morte para nós cristãos não é um beco sem saída. A morte, deixa eu usar uma palavra assim, a morte para mim é um prelúdio, é uma introdução à ressurreição de cada um de nós. Então, a única coisa que a morte pode fazer para você é entregar você para Jesus. Só isso. Ela não pode fazer mais nada do que isso. Ela não tem poder sobre a sua vida, porque você pertence ao Senhor da vida. Você pertence a Jesus. A única coisa que a morte pode fazer para você é entregar para Ele, porque você é dele. Nós somos exclusivamente do Senhor, está lá na palavra isso. Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Nós somos dele, somos família dele. A morte não vai arrancar você das mãos dele. Você já leu Romanos 8? Você já leu Romanos 8? Lá pelo versículo 30 e poucos? Nem morte, nem vida, nem poder, nem principado, nem fome, nem nudez, nada pode arrancar você do amor de Deus que Ele tem por você. Nada pode arrancar. Nada pode arrancar você das mãos de Deus. Porque você pertence a Ele, você é do Senhor, você é a família de Deus. Deus ama você de paixão, ama tanto que Ele quer que a vida seja eterna, e para ser eterna, deu a Jesus para você. E quem crer nele, tem a vida eterna. Não morrerá eternamente. Eu posso até passar pela morte física,
neste mundo, mas a eternidade, a ressurreição me aguarda. É promessa de Deus para mim e para você. É promessa dele. E quem sabe para onde vai, não tem medo de morrer. Ah, não tem. Quem sabe para onde vai, não tem medo de morrer. Paulo sabia para onde ir e falava assim, para mim morrer é lucro, porque eu vou estar para sempre com o Senhor. A gente cantou até hoje, né? É lucro estar com o Senhor. A Bíblia fala que Deus se agrada na morte dos seus santos. Na morte dos seus santos. Há prazer no coração de Deus na morte dos seus santos. Então, meu irmão, não tenha medo da morte, não. Se você está em paz com Deus, você está de bem com Deus, se a comunhão sua com Deus, se você é um cristão sincero, se você pertence a Ele, se você anda conforme a palavra dEle, a vontade dEle, você está com medo do quê? Se escabela, esperneia, quando parece que a morte está chegando perto de você. No hospital, o pessoal mete tubo em tudo que é buraco nas pessoas, para manter a pessoa viva. A única coisa que eles podem fazer é empurrar a morte com a barriga um pouco mais para frente. Só isso que eles podem fazer, porque ela vai chegar. Eu quero que você entenda que há milhares de maneiras de morrer. Milhares de maneiras de morrer. Infarto, derrame, bala perdida, atropelamento, acidente. Há uma infinidade, milhares de maneiras de morrer. Mas há uma só maneira de viver. Cristo Jesus é a maneira de viver. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele afirmou isso. Quem crê em mim tem vida. Essa é a vida eterna. Quem vive comigo tem vida eterna. Há uma maneira só de viver. Não há várias. Uma maneira só. Um só caminho. Uma só verdade. Uma só vida. E essa pessoa é Jesus. E nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Então, quando Jesus morreu, parece que o ar foi arrancado da humanidade. A esperança deu lugar à desesperança. O medo tomou conta das pessoas quando Jesus morreu. O medo tomou conta. A alegria se transformou em tristeza. Houve trevas sobre a face da terra com a morte do Senhor. Mas o fato, irmãos e irmãs, é que mal as pessoas sabiam que no domingo de manhã, no raiar do dia, o sol voltaria a brilhar. As trevas se dissiparam no domingo de manhã, porque Jesus, a luz da vida, estava de volta, de forma milagrosa, de forma, embora anunciada por Ele, inesperada pelas pessoas. Os inimigos de Jesus ficaram muito satisfeitos quando Jesus morreu. Eles haviam, matamos uma ameaça, matamos a Jesus, matamos uma ameaça. Seus inimigos e seus amigos nunca sonharam que essa notícia de Jesus, da volta dele, seria real. Os discípulos se esconderam de medo, fugiram. Como quem diz, os próximos somos nós, Mataram hoje, agora é a gente. Agora é a gente, ficaram com medo. E é interessante no texto que a gente leu, quando chega esse domingo de manhã, que Deus agita o cemitério, Deus agita o túmulo de Jesus, os guardas vivos pareciam mortos. Não diz ali o texto? Mas o morto estava vivo. Os guardas que estavam vivos pareciam mortos. E o morto, que estava morto, estava vivo. As coisas se inverteram. As coisas se inverteram. E eu quero dizer para vocês, para encerrar esse momento, dizer para vocês o porquê. O porquê que a morte não poderia deter Jesus. Eu fico triste quando eu leio a palavra e vejo que as pessoas foram pegas de surpresa, porque ele tinha dito, eu vou ressuscitar. No terceiro dia eu estou de volta. Há quem diga que José de Arimateia era um homem rico, o túmulo de Jesus era José de Arimateia, era um homem rico, só os ricos tinham esses túmulos escavados na rocha,
né, e que nunca tinha sido utilizado aquele túmulo, não era uma coisa barata. Há quem diga que ele emprestou para Jesus, porque ele falou, não, pode ficar contigo, daqui 3 dias tu vai me dar de volta o túmulo, né? Então, pode ficar com ele, porque daqui 3 dias, né, tu está de volta e o túmulo volta para a minha família. Mas o fato, irmãos, é que eles foram pegos de surpresa por uma afirmação de Jesus. Você não pode ser pego de surpresa por uma afirmação de Jesus. Não pode, porque ele disse que ia acontecer. A Bíblia é clara quando diz assim, que há um caminho bom e um caminho mau. Quem anda pelo caminho mau não pode ficar surpreso se tudo é errado, porque a Bíblia diz que vai dar errado. Porque a surpresa, deu errado, claro, você está no caminho errado, vai querer que dá certo. A Bíblia é clara, não há nada de surpresa quando se anda nas afirmações de Jesus. Nada de surpresa. Então, 2 razões, só 2 vou dizer para vocês, do porquê que essa surpresa não deveria ser surpresa para ninguém. Né? Deveria ser surpresa para ninguém. Primeiro, por causa da lógica. Meu filho dizia muito isso, né? É lógico, é óbvio. Tudo para meu filho é óbvio, né? É lógico. Né? Por causa da lógica, veja bem. Jesus jamais seria retido pela morte. Sabe por quê? A lógica? Ele demonstrou, durante o ministério dele, poder absoluto sobre a morte. Poder absoluto sobre a morte. Quer exemplo? A filha de Jairo. O que Jesus fez com aquela menina? Alguém lembra? Ressuscitou. Querem outro exemplo? O filho da viúva de Naim. Estavam levando o rapaz para sepultar. Estava lá a família chorando as mágoas, né? Atrás do féretro, né? Daquele onde estavam levando o rapaz morto, lá num caixão, num esquife, sei como é que levavam na época, e a família atrás pranteando, chorando, sua mãe, enfim, a família, os amigos. E Jesus manda para esse sepultamento. Para tudo. Olha que ousadia de Jesus, né? Para. O pessoal parou meio contrariado, né? Pararam o sepultamento. Vocês lembram o que Jesus fez? Disse assim para o rapaz, venha para a vida, volte à vida. E naquele mesmo instante, o rapaz se levantou e voltou à vida. Aquele pranto se tornou alegria. Quando a vida volta, a alegria volta junto. O amor volta junto. A salvação se faz presente. Olha o poder de Jesus. Estavam sepultando o rapaz. Quer ver outro exemplo? Lázaro. 4 dias morto. 4 dias morto. E Jesus o tira do túmulo, todo enfaixado. Diz, Lázaro, vem para fora. E o rapaz sai de lá. E todo mundo, oh, que surpresa. Né? Jesus ressuscitou Lázaro. E o pessoal dizia, não adianta mais. Ele já está morto há 4 dias, está cheirando mal. Está cheirando mal. E vocês sabem que uma das expressões que diz ali na palavra, diz assim, desatai-o. Porque ele estava todo enrolado. Ninguém pode viver atado, né? Tem que desatar. Desatai-o. Aí o pessoal vai lá e desata. E Lázaro estava ali. O mesmo Lázaro, de volta à família, de volta à vida, com as suas irmãs, com seus amigos, com o próprio Jesus que era seu amigo. Jesus estava demonstrando, pessoal, eu tenho poder absoluto sobre a vida e sobre a morte. Absoluto. A morte não detém os filhos de Deus. A morte não detém. E o próprio Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Então é lógico que a morte jamais iria segurar Jesus no túmulo. Isso é lógico. Segunda observação, por afirmação do próprio Jesus. Com seus próprios lábios, ele disse que seria morto e sepultado, mas ao 3º dia, ele ressuscitaria dentre os mortos, o que de fato aconteceu. O que de fato aconteceu.
Então, pessoal, quando foram ao túmulo no domingo, não sei o que foram fazer lá, né? Elas tinham que ir pensando, vamos lá para voltar e dizer que Jesus não está mais lá, que Ele ressuscitou. Essa tinha que ser a mentalidade dela. Ele falou, a gente vai lá só para confirmar e vamos espalhar a notícia. Cristo está vivo. Essa tinha que ser a visão daquelas mulheres que foram lá de manhã, né, até o túmulo. Eu quero finalizar, pessoal, para vocês, fazendo uma pergunta para vocês. Vocês já entraram em algum cemitério? Quem já entrou no cemitério, levanta a mão. O que eles foram fazer lá? O que eles foram fazer lá no cemitério? Sepultar amigos, familiares, normal. Mas se você ainda não foi em um cemitério, né, um dia você vai entrar. Vivo ou morto, mas você vai entrar. Você vai entrar. Ninguém escapa, né? O único sepultamento que você não pode faltar é o seu. Esse você não pode faltar, né? Você tem que estar lá, né? Eu digo isso porque quando a gente entra em um cemitério e na função pastoral, eu e a pastora Maria Eugênia, enfim, pastor Li, pastora Aninha, é uma coisa, vamos assim dizer, corriqueira, é uma coisa normal para nós pastores irmos a cemitérios, para sepultamentos. Isso aí, eu perdi a conta de quantos sepultamentos eu fiz, né, durante esses 40 anos de pastorado, 43 anos de pastorado, né, perdi a conta. Né, mas também me alegra porque eu perdi a conta de quanta criança que eu batizei, né, quanta criança que chegou à vida, né, quanta alegria na chegada de um bebê, né, de uma criança. Agora nasceu o filhinho do Ariel, né, o Gabriel chegou, né, ontem aí. Então, pessoal, a gente entra em um cemitério e a gente lá em Porto Alegre, que é aqueles cemitérios grandes, né? A gente entrava olhando as paredes, as lápides, e tem um monte de coisa escrita ali. Um monte de coisa escrita, né? Tipo assim, saudades eternas. Te amarei para todo sempre, né? Eu não vi um até breve, né? Isso eu não vi, mas muitas coisas eu vi, né? Muitas coisas eu vi, né? Saudades eternas, te amarei para sempre, né? Ó, meu querido, ó, minha querida, né? Um dia estaremos juntos na eternidade. Enfim, a gente encontra nos túmulos várias inscrições que são chamadas de epitáfios, né? Inscrições tumulares. E eu fiquei pensando, né, que milhares de pessoas visitam túmulos anualmente. Milhares de pessoas pelo mundo afora vão anualmente visitar túmulos de familiares, de amigos, de ídolos que morreram, cantores famosos mundiais que morreram. O pessoal vai lá, né, que criaram seitas com doutrinas humanas. O pessoal vai lá visitar aqueles túmulos, né? Pessoas que atribuem milagres, túmulos são visitados por pessoas que são atribuídas milagres. Aquele é um milagreiro, vai visitar o túmulo. Mas há uma coisa em comum nesses túmulos todos que são visitados, uma coisa em comum, ou seja, os restos mortais estão ali. Estão ali. De todos esses, os restos estão ali. Elvis Presley, Michael Jackson, né, e sei lá eu, tem Billy Graham, os restos estão ali. De todas essas pessoas, ricos, famosos, pobres, enfim, os restos estão ali. Isso é algo em comum que tem nesses túmulos. Totalmente diferente com o túmulo de Jesus, onde não há restos mortais. Quando se vai lá no túmulo de Jesus, eu e a pastora tivemos essa bênção de ir a Jerusalém e entrar lá, não para ver um túmulo, para ver um defunto, para ver restos mortais, mas para ver, nesse local, aconteceu uma história de vitória sobre a morte, porque Cristo ressuscitou. Eu fui ver isso, embora eu saiba e já sabia disso, eu fui lá para ver onde tinham colocado meu Senhor Jesus e da onde ele saiu, da onde ele ressuscitou. Não há resto de Jesus lá, porque ele está vivo, totalmente vivo. Ele foi tocado nas mãos e nos ferimentos por Tomé. Tomé, sou eu, toca aqui, Tomé, sou eu. Toca aqui. Eu não sei que palavras seriam escritas no túmulo de Jesus, né? Não sei
E seus inimigos acho que não iam escrever nada porque não queriam eternizar Jesus, né? Deixa assim, vamos ficar no silêncio. Mas eu fiquei pensando, o que Pedro escreveria no túmulo de Jesus? O que aquela mulher hemorrágica escreveria lá no túmulo de Jesus? Aqueles 10 leprosos que ele curou, o que eles escreveriam no túmulo de Jesus? Aqui jaz o homem que nos curou. Ou talvez a mulher colocasse assim: está aqui sepultado aquele homem a quem eu toquei, saiu o poder e me curou a enfermidade. Talvez fosse Lázaro, que Lázaro escreveria ali? Esse homem está sepultado aqui, mas ele me chamou de volta à vida. Ele me trouxe de volta dos mortos e me trouxe a vida. Então, meus irmãos, o que você escreveria no túmulo de Jesus? O que você colocaria ali? Se eu der um papel para você agora, escreva nesse papel o que você escreveria no túmulo de Jesus. O que você colocaria ali? Mas o fato, irmãos e irmãs, é que Jesus não teve nenhuma inscrição tumular. Porque inscrições tumulares, epitáfios, é somente para gente morta. E Jesus está vivo. A morte não foi o último capítulo da vida dele e não será o último capítulo da nossa vida, porque o nosso túmulo também vai ficar vazio. Ele prometeu que nós vamos ressuscitar dos mortos. E a celebração de hoje nas nossas vidas é essa: nós somos portadores de um Jesus Cristo vivo, de um Jesus Cristo vivo. E a gente canta aquela música de coração: sim, eu amo a mensagem da cruz. Mas ela não termina aí. A mensagem da cruz era uma introdução à ressurreição de Jesus. Ele tinha que passar pela morte para voltar à vida. É a única maneira de voltar à vida, passar pela morte. Então nós não cantamos só amamos a mensagem da cruz, nós cantamos Cristo já ressuscitou. Nós cantamos porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Meus irmãos, túmulo vazio completa a mensagem da cruz. Completa a mensagem da cruz. Jesus está vivo. E o que Ele fez na sepultura dele, Ele vai fazer na sua. Ele vai fazer na sua. Sabe por quê? Porque Ele prometeu. Jesus falou, está falado. Ninguém muda uma promessa ou o que Jesus falou. Se Ele falou, eu sou a ressurreição e a vida, Ele é a ressurreição e a vida. Se Ele prometeu chamar você de volta à vida de alguma maneira, Ele o fará. Ele o fará. Porque Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Poder absoluto. Nada vai arrancar você das mãos de Deus. Nada vai arrancar você do